amigos, mais uma vez estamos aqui para trazer informações no podcast Minha Araras. É um espaço aberto para que as pessoas de nossa cidade, que têm aí importantes decisões a tomar por você e por mim, por todos nós, pessoas que administram a nossa cidade, pessoas de relevância para toda a comunidade. Nós tivemos aqui vários convidados especiais e hoje nós temos o presidente do SAEMA, meu amigo, doutor Alexandre Castanha. Prazer estar contigo, Alexandre. Ô Gil, é sempre um prazer falar contigo, falar para o podcast Minha Araras. Eu que fui convidado, aceitei de pronto para participar desse programa. E é uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui com toda essa equipe maravilhosa. Bom, pergunta já primeiro, né? Quanto tempo de SAEMA, de presidência? Olha, eu estou no SAEMA desde o primeiro dia do mês de janeiro de 2021. Hoje, 30 de agosto, nosso podcast com o doutor Alexandre. Então, 30 de agosto, nós temos já 8 meses. 8 meses à frente da presidência executiva do SAEMA. E um desafio, vocês sabem muito bem, o quanto é gratificante estar à frente do SAEMA, mas também o quanto é uma responsabilidade muito grande, principalmente no cenário que nós estamos vivendo, que eu tenho certeza que você vai querer abordar esse tipo de assunto, a questão da água, a questão do esgoto. Então, o cenário é um tanto quanto complicado, Gil, mas reitero aqui o meu prazer de estar à frente e respondendo pelo SAEMA. Como é que estava o SAEMA quando você chegou? Financeiramente, digamos assim. Olha, a situação era um caixa relativamente baixo, não tinha muito dinheiro, eu tinha uma folha de pagamento que estava por fazer, tinha dinheiro em caixa para essa folha de pagamento, mas a situação como um todo, financeiramente falando, principalmente da conta disponível de dinheiro para que você consiga gastar no dia a dia nessa conta, não tinha muito dinheiro. Agora tem uma conta, que é a conta FEMAI, essa conta que é uma conta destinada a resolver questões, por exemplo, como o Sabás Leste, essa sim tinha um pouquinho mais de dinheiro, mas essa é uma conta especial, só posso mexer com ela em ocasiões extremamente excepcionais e de cunho essencialmente legal, voltada para essa questão. Bom, 50 anos de SAEMA, a gente está falando de tempos e tal, né? É verdade. Inclusive, eu tive a honra de apresentar o evento. Muito bacana, 50 anos de SAEMA. Foi uma alegria. SAEMA foi criado, com essa sigla, né? Isso. 71. 1971, 4 de agosto de 1971. Mas o tratamento de água de Araras é de 1954. Bem antes. Né? Verdade. Bem, a água é muito importante e muito sério, né? O trabalho para levar água até a casa das pessoas, não é isso, Castanha? É um trabalho, assim, digamos, essencial, claro, mas também é de periculosidade, porque se não for bem tratada a água, se não tiver todos os critérios, né, pode dar problema na população, não é assim? Exatamente, Gil. A água hoje, o conceito sobre a água mundial é um conceito muito amplo e a importância da água hoje é de valor inestimável. Mundo, quando eu digo isso, é o que o mundo pensa acerca da água. E é importante que a gente saiba, nós aqui da cidade de Araras, da onde estamos fazendo esse podcast, que a gente valorize a água, tal e qual o mundo vem fazendo. Porque o que está acontecendo com a água num processo global? A água potável, ela está acabando. Essa é a grande realidade mundial. Aquelas que não estão acabando, as grandes empresas multinacionais já compraram as melhores minas de água que estão localizadas, inclusive na Europa. Grandes empresas multinacionais já compraram a água. E isso é, para um futuro próximo,
a detenção de um poder. Porque quem tem água terá, num futuro próximo, poder. O poder sobre a água. Você sabe, Gil, muito bem, que sem água o ser humano não consegue viver. Exatamente, mas hoje o poder, hoje não, até está caindo um pouco, era o poder quem tinha o petróleo. Exatamente, Gil, muito bem colocado, é isso Agora mesmo. o poder vai ser quem tem a água, parece filme de ficção, né? Isso, nós assistimos isso em vários filmes lá atrás, na busca incessante pela água, trazendo esse conceito para a nossa cidade de Araras, Gil. O conceito é praticamente o mesmo. E como você bem se expressou, é perigoso lidar com a água. Muito. Mas não no sentido perigoso de que a água nos faz mal, mas é como que nós vamos reagir a essa água. Muito Essa bem. é a grande questão. Como que nós vamos reagir? De que forma essa água vai nos educar? Como nós vamos tratá-la? Eu acho que esse é o conceito muito mais amplo nos cuidados realmente que nós temos que ter com a água. Claro que, Gil, se você me permite, Sim. quando nós fazemos nascer um loteamento Era a próxima pergunta. na nossa cidade, né? Seja na nossa cidade ou seja em qualquer outra cidade, vai nascer um determinado loteamento em algum lugar. Bom, as duas questões que vêm em mente. Em primeiro plano, conseguimos levar água para lá? Por isso tem que fazer um estudo. Claro, depende de uma engenharia, sabe? Um estudo rígido para saber se a água consegue chegar lá. No segundo conceito, eu sei que você está falando de água, é a questão do esgoto. E também da energia. Esses três fatores, Gil, a energia não é uma pasta que eu cuido, mas a água e o esgoto sim, estão dentro do conceito do SAEMA. Então existe essa preocupação natural. Tem água, conseguimos levar água até esse loteamento para que ele possa ser ocupado pelos munícipes? Conseguimos resolver a questão do esgoto para aquele determinado loteamento? Então note, Gil, a importância desse assunto. Doutor Castanha, é uma sugestão, até você que está em casa, deve estar se perguntando, tantos edifícios, prédios de apartamentos, foram feitos estudos no passado para esses Olha, Gil, apartamentos todos aí? No conceito que eu tenho de estudo sobre cidade, não foi feito nenhum tipo de planejamento administrativo que absorvesse esse número enorme de loteamentos, em particular aqui na nossa cidade de Araras. E com isso, esse assunto acabou caindo no colo de quem assumiu 2021. No caso seu, do prefeito Pedrinho Eliseu. Exato, Gil, exato. Note, Gil, o exemplo que eu vou trazer agora é um exemplo de uma periculosidade tremenda, Gil. Veja, entre os poderes da nação, Gil, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Existe um sistema, você sabe bem disso, Sim. Um sistema que se chama sistema de freios e contrapesos. Mas o que é isso? É um sistema que é adotado entre os poderes, onde nenhum poder pode interferir a esfera do outro. Sim. Quando isso acontece, arrebenta um elo na cadeia tida como normal entre os poderes. E o que aconteceu em particular na nossa cidade de Araras? O poder judiciário, movimentado através do Ministério Público, provocado pelo Ministério Público, pediu uma interferência dentro do Executivo, para que proibisse, isso ocorreu no final de outubro de 2020, proibindo o então chefe do Executivo a proibição de lançamento de novos loteamentos. Notem vocês que isso é a interferência de um poder dentro do outro. Foi necessário? A meu ver, sim. Mas o executivo não podia perceber isso também?
Então, deveria ter percebido antes mesmo do judiciário adotar essa postura, mas não foi isso que aconteceu. O Ministério Público teve que provocar o judiciário, e o judiciário, né, com a espada do judiciário, que o judiciário tem, proibir o lançamento de novos loteamentos, e que isso vem acarretando problema até hoje na nossa cidade de Araras. E como é que vai ficar agora, então, a questão? Então, é uma situação complexa, Gil, porque muitos da nossa cidade, cidadãos, 1.000 é um número fictício, mas cidadãos 1.000, eles já adquiriram seu imóvel, já vem pagando para isso. Né? Na planta. Né? E aí o que acontece? No instante em que essa família, esse cidadão, manifesta a vontade de entrar dentro do seu sonhado imóvel, encontra uma barreira imposta por decisões judiciais, sim, impedindo que o município liberasse determinados loteamentos por conta da determinação judicial. E aí fica o poder executivo amarrado. Mas não tem jeito, por exemplo, do Poder Executivo e o SAEMA falar, nós vamos fazer um projeto para ampliar essa questão de área. Então, isso tudo veio, Gil, o grande gargalo que aconteceu aí foi justamente o tratamento do esgoto. Como que podia liberar uma quantidade infindável de loteamentos se Araras não tinha um tratamento de esgoto adequado? Aliás, nós tivemos manifestação no Rio Mogi Guaçu, final de semana. Sim, no sábado. Aliás, nós estamos falando hoje, dia 30 de agosto, viu, 2021, nesse nosso podcast. Sábado, né, hoje uma segunda-feira, sábado, nós tivemos essa manifestação. Porque com a estiagem nota-se mais a poluição, não é isso, Castanha? Gil, sabe, parte da imprensa veio me perguntar o que eu achava da manifestação, e a resposta minha foi de bate pronto, dizer, onde eu assino para apoiar a manifestação para proteger o rio? Muito bem. Afinal de contas, não fui eu que causei, é histórico aqui no município de Araras despejar esgoto no rio Mogi Guaçu. Então eu concordo com gênero, número e grau, e você sabe muito bem o meu perfil, eu não sou de ficar fazendo tipo não, onde eu assino para que o rio seja protegido. Essa manifestação nasceu com os nossos irmãos da cidade de Leme. Meus conterrâneos, hein? Exatamente. Na ponte do Ibicatu, pertencente à cidade de Leme, onde passa o rio Mogi Guaçu, essa manifestação, e vieram me perguntar esse tipo de questão, o que eu achava, o que eu acho que eles estão 100% com a realidade da situação. Eu os apoio em 100% na manifestação de proteger o rio Mogi Guaçu. Muito bem. Como é que está a estação? Nós fugimos um pouco para esse lado agora. Sim. Mas vamos já seguir a estação de tratamento de esgoto. Aliás, você que está em casa deve saber que Araras foi a primeira cidade da região a tratar o esgoto. Foi mesmo. 1992, com Pedro Eliseu, prefeito. Eu fazia parte da comissão, por isso que eu estou falando. E nós fomos, Castanha, nós fomos a Curitiba, Barueri, São Paulo, Uberaba, Uberlândia, para ver o sistema, para ver o melhor que tinha. Trouxemos esse sistema. Aí o prefeito então saiu e entrou outro prefeito. Outro prefeito deu continuidade. Só que acelerou o processo por causa de eleições que se avizinhavam. Esse é o problema. E aquele projeto tinha que ter um tempo para criar a colônia e tal. Não deu certo. Mas assim mesmo tratou o esgoto, não foi? Foi. Ô Gil, esse acelerar por conta das questões de ordem política foi o mesmo que aconteceu com o Sabás Leste, que nós vamos conversar num capítulo à parte, nós vamos conversar sobre o Sabás Leste. Mas por comportamento essencialmente de interesse político, né, acaba com o tratamento de esgoto de uma cidade. Esse é o ponto. Quando menos de 3% dos municípios do estado de São Paulo tratavam esgoto e Araras estava lá. Deu início ao tratamento de esgoto aqui mesmo na nossa cidade de Araras. Depois explodiu tudo. Tudo. Aí deixamos de tratar o esgoto por conta
dessa questão de ordem política que me parece atravessou a vontade da população, que eu tenho certeza que é a de ter um tratamento de esgoto para a nossa cidade. Adequado. Adequado. Né? Claro. Bom, aquele sistema, Castanho, Sistema WASB. que é anaeróbico, eu Isso. conheço bem o ramo, hein? Você que está em casa está perguntando, porque eu fiz parte da comissão. Claro, Gil. Comissão da época. E esse sistema tratava a água, devolvia ela no rio com 75% de pureza. Bastante. O esgoto, né? Voltava para 75%. Depois o rio, batendo, chegava aos 95%. E hoje, como é que está a situação lá? Olha, Gil, Está tratando alguma coisa? está não tá? tratando, eu quero reproduzir aqui para você. Quando eu dei início à frente da gestão do SAEMA, o SAEMA estava tratando 110 litros por segundo aproximadamente, com uma eficiência em torno de 60%. Ok? 110 litros por segundo, com uma eficiência em torno de 60% de eficiência. Gosto sempre de frisar De pureza essa questão. que fala, né? Isso. É. Bom, 110 litros por segundo, naquele momento, representava quase 32% do esgoto total que passa pela nossa cidade de Araras. Representava 32% do esgoto total que entrava na nossa cidade. Hoje a nossa situação mudou. Hoje nós estamos tratando numa modalidade que eu quero explicar para você, também de bactérias, mas num sistema um pouco diferente. Mas hoje nós estamos tratando 230 litros por segundo, com uma eficiência... Mais que dobrou. Mais do que dobrou. Com uma eficiência de 45% e subindo. Por que 45%? Você naturalmente teria curiosidade de me perguntar. Sim. Por que Se 40%? era 60, baixou. Se era 60%. Porque eu mais do que dobrei a capacidade e ainda... O sistema de bactérias adotado para o tratamento, ele ainda não está adequado, até porque eu estou com 1 mês e meio, aproximadamente, de tratamento nesse sistema. Precisa formar as colônias. Né? Atingindo 45%. E a cada dia mostrando sinais de evolução desse tratamento de esgoto com esse sistema. Castanho, tem na entrada... Tem uma análise do esgoto e na saída você vai devolver ao rio. Tem essa outra análise para fazer esse cálculo? Tem. É justamente com base nesse cálculo que é feito por agentes da própria estação de tratamento de esgoto, praticamente diário, Gil. Tem que ser diário, às vezes várias vezes no dia. É. E o cuidado com o esgoto é um cuidado que requer, além de diário, a cada minuto, Gil. Para terminar a estação nossa aí, falta 30 milhões, é verdade isso? Então, essa é a outra estação, é a estação que está sendo construída. 30 milhões, né? Eu gosto sempre de me referir a uma carabina de 2 canos. Cano cerrado. Sabe por quê? Porque, assim, o SAEMA vem atacando com uma carabina de 2 canos ou até de 3 canos, Gil. Por quê? Porque nós estamos correndo atrás da verba de 30 milhões com agentes políticos. Até teve deputado federal que se incumbiu de levar esse pedido, né? Exatamente, Gil. Já passou por Araras, já levou e as coisas estão tramitando em Brasília. Esse é um cano da espingarda. Chegando esse cano aí, dá para concluir? Dá para concluir. Vai aproximadamente, pelo que eu penso, eu que não sou da área de engenharia, mas 1 ano e meio para a conclusão da estação de tratamento de esgoto. Essa estação que está sendo construída. Pergunta. Era prazo de 2 anos para concluir a estação de tratamento de esgoto. O prefeito anterior. Não concluiu, ficou para metade, como é que não concluiu em função... Da falta de dinheiro? Da deficiência do projeto
financeiro. Muito bem, vamos voltar. Vamos voltar ao outro cano da cartucheira sua. Só para eu concluir essa questão do projeto financeiro, Gil, 20 milhões ou 20 e poucos milhões era a ideia para se construir uma estação de tratamento de esgoto, essa que está sendo construída. Quando chegou no ano passado, foi elaborado um estudo por uma empresa contratada pelo SAEMA. Eu vi esse estudo, eu tenho esse estudo, e esse estudo mostrou que ainda faltava 30 milhões de reais para concluir aquela obra que disseram que era 20. Ok? Não, aí teve falha então, né? Claro, nítida falha. Falha grotesca. E agora nós estamos indo atrás dos 30 milhões, como você bem disse, que deputados passou para a cidade de Araras com o intuito de pedir esse dinheiro lá em Brasília. Esse é um cano da espingarda. O outro cano, que nós também estamos adotando, engatilhando, né, já que o exemplo usado tem a ver com cartucheira. Cuidado com o gatilho. O outro cano é o financiamento, junto à Caixa Econômica Federal, através de uma modalidade chamada Finisa, que financia aos poderes públicos, seja municipal, seja estadual e também do Distrito Federal. A Caixa Econômica Federal financia, claro, com juros e correção monetária, que o SAEMA teria que pagar também, esses 30 milhões. Perfeitamente. E a terceira modalidade, Gil, com o perdão a terceira modalidade é justamente esse tratamento através das bactérias denominadas autóctones. Mas o que é isso? Vem de fora. Não, elas vêm do próprio meio. Ah, bom. Não vem de fora. Não vem de fora, ela vem do próprio meio. Por conta de um estudo do professor Manuel, USP, ele retira o esgoto, leva o esgoto para o laboratório, e no laboratório ele separa as bactérias mais fortes, mais resistentes e aquelas que ele tem maior interesse. Separando, ele faz com que ela se procrie. Ao se procriar, ele devolve para a lagoa e ela vem fazer o trabalho. É quase uma vacina. Ela vem fazer o trabalho de digerir o esgoto e ela vem com uma voracidade muito grande. E é isso que nós estamos adotando nesse modelo, com a eficiência ainda de 45%, mas eu tenho absoluta certeza. Eu fiz visita em 3 cidades, Gil, para conhecer esse tratamento. Novo Horizonte. Quem opera o esgoto de Novo Horizonte é a Sabesp. Opera com essas bactérias. Eu fui em Americana, que tentou dar início nesse tratamento através dessas bactérias, mas por um problema administrativo não conseguiu evoluir. Eu fui em Americana, o tratamento tinha 15 dias nessa modalidade de bactérias, com essa bactéria que nós estamos tratando aqui na nossa cidade de Araras. E recentemente, para fechar essa situação e acreditar definitivamente nessa modalidade de tratamento, eu fui para São José do Rio Preto, com 7 pessoas do SAEMA, para que visse, dentro de um cortume, o tratamento com essas bactérias. Note, Gil, cortume é um dos piores ambientes que existe para se tratar esgoto. Não tem coisa igual. Não tem, porque o cortume, ele lida com a parte química e com a parte orgânica da situação. São os dois. Não é só o orgânico. O nosso esgoto é, na maioria das vezes, essencialmente orgânico. E lá, conversando com o proprietário daquele cortume, Paulo, ele disse para mim: Castanha, o tratamento de vocês tem tudo para ter um resultado favorável. Vocês têm 95, 97% de esgoto orgânico. Vocês não têm a química que eu carrego aqui. Você se lembra do cortume aqui em Araras? Lembro. Do mau cheiro, lembra? Perfeitamente. Claro, eu estudava no Cesário Coimbra, você morava ali no São Benedito, né? Exatamente. E todo mundo, né, tinha o problema que você já sabe em função... Por causa desse problema aí do esgoto. Exato. Hoje não se permite mais isso. Hoje não se permite mais isso. Mas, Castanha, eu achei que
eu jamais ouviria ou veria uma espingarda de 3 canos. Agora eu passei a acreditar. Viu? Sabe, Gil, eu não posso... São 3 alternativas. São né? 3 Tá alternativas. brincando aqui, mas são 3 alternativas. Claro, eu não posso Brincando no apostar... exemplo, né? Sim, eu não posso apostar em uma modalidade só, Gil. Eu tenho que deixar 3 situações engatilhadas, porque eu estou falando de um dos problemas maiores do nosso município, que é o tratamento de esgoto. Nós estamos aqui no podcast Minha Araras, 30 de agosto de 2021, falando, não é entrevista, aqui é um papo gostoso com o Castanha. Ele que é presidente do SAEMA, Serviço de Água e Esgoto do município de Araras. Estou dizendo assim porque sei que toda a região, todo o Brasil e até no mundo tem gente acessando o nosso podcast. Isso é importante para você saber como é que está a situação em Araras. Falando de situação, vamos falar do fornecimento de água do Sabas Leste. Depois eu quero perguntar da crise hídrica. Tá. Mas primeiro, Sabas Leste. Não foi uma outra obra que parece-me que pisaram na bola, vamos dizer na gíria. O Sabas Leste, Gil, uma outra obra com a correria do momento político. Quiseram inaugurar antes de estar pronto. Exatamente. Quiseram andar com o caminhão sem motor. Quiseram cortar a faixa sem ter feito a lição de casa. É isso que aconteceu. E esse tipo de atitude política prejudica e muito a população. Em especial... Vamos explicar para quem não sabe o que é o Sabas Leste. Tá. É uma tubulação que vai levar água para a Zona Leste. Exatamente, Gil. O projeto diz que a tubulação tinha que sair do SAEMA, do tratamento de água, descer até a Marginal, nas proximidades ali da UNAR, sim, né? Seguir pela Marginal, dando continuidade até a chamada Ponte do Krepski, na Ponte do Krepski, pegando à esquerda de quem está indo daqui para lá, sentido centro-bairro. Professor Milton Severino. Depois, lá na frente, virava à direita e ganhava o Hospital do Pro Saúde, chegando ali na... Augusta Viola da Costa. Ali na elevatória de água do SAEMA, um pouquinho antes, do lado direito, antes de chegar no estádio Hermínio Meto, doutor Hermínio Meto. Eu tracei aqui todo o trajeto de que essa tubulação deveria ter sido feita. Deveria ter sido feita. Mas não foi. Nessa totalidade, não? Não foi, Gil. O que aconteceu foi assim, alguém teve a feliz ideia do cobertor curto. E o cobertor curto... Rindo, desculpa, Castanha. É uma coisa muito séria. Mas claro que é. Eu tô rindo porque eu digo que eu fui lá, faltava um cano no meio, rapaz. Como é que a água vai passar ali? Pô? É um pecado e eu vou relatar. A gente tem que rir desse pessoal que fez isso. Eu vou relatar para você, Gil, né, um episódio que aconteceu comigo. Mas antes eu quero dizer para você que é a história do cobertor curto do Sabas Leste. O cobertor curto, ele se encontra justamente na esquina do posto JP, na Avenida Dona Renata. Sim. Ali. Por que ali? Porque ali tem uma adutora que vai para a Zona Norte. Tem uma adutora que vai para a Zona Norte. E interligando o Sabas Leste, que do posto JP até o Cândido não tem nenhuma tubulação. Não. Ok? Não tem. Mas ali foi interligado o chamado Sabas Leste. Ora, se eu encaminho água para a Zona Norte, com certeza eu não vou conseguir encaminhar água para a Zona Leste. Se tiver numa localidade, falta na outra. Exatamente. Se eu decidir optar por encaminhar água para a Zona Leste, com certeza, a engenharia já fez os cálculos, nós não teremos água na Zona Norte. Então foi feito... tampando o sol com a me permita. Claro, gente, você está sendo muito educado, gentil com a administração anterior. Porque eu acompanho, você sabe que sou repórter. Claro. Acompanhei para e passo isso. Sim. E vi que essa tubulação parou na Rua Lins. Isso. Né? E lá na frente, em frente ao UNAR, tem um tubo sobre o rio. Tem. Você não foi para enganar a gente, não? Olha, Gil, aí
Cabe Eu falei, a interpretação. Não, tem o tubo sobre o rio, ele entra na terra. Só que não tem nem para cima Não. do Saema e nem vindo para Rua Lins. Não, infelizmente não tem, Gil. Mas que coisa. Infelizmente não tem. A parte que ficava para fora pode realmente ter dado essa ideia para muita gente. Eu tive essa ideia, por isso que eu estou falando. É isso que eu estou dizendo. Falei, mas será que tem tubulação aqui? Não vim fazer? E não tem nada enterrado ali, viu, Gil? Talvez Não, porque... se tivesse, você viria a valeta. talvez porque as coisas enterradas não trazem voto. Mas o que aparece acima do rio? Sim. O que fazer para resolver? Já que nós apontamos o problema. Então, Gil, primeiro reparar o que aconteceu com o Sabás Leste. É uma piada, rapaz. Por quê? Porque afundou tudo. Toda a cidade de Araras pôde acompanhar o afundamento. Vocês precisaram refazer tudo. Precisou refazer tudo, Gil. A obra foi orçada em R$1.200.000 e no processo licitatório me parece que saiu por 970, se não me falha a memória, que eu estou falando de cabeça. Mas me desculpe, não foi o Saema que, com a própria mão de obra que fez? A primeira vez, sim. Então. A segunda vez eu achei prudente licitar a obra e deixar com que uma empresa mais especializada fizesse o serviço, principalmente de recomposição asfáltica. Ficou bom, hein? Ainda não terminou, viu, Gil? O trecho que fez foi Mas o trecho que fez, essencialmente, a Avenida Dona Renata, que eu acho que era um dos maiores problemas e causando perigo, aquele trecho ficou muito bom. A interdição ali daquela localidade para fazer o serviço irritou muita gente. Sim, porque natural. Demorou. Mas o pessoal fez o serviço adequado, conforme deveria fazer. Eu penso que sim, confesso que eu também fiquei contente. Eu acompanhei. Com a realização desse serviço, diga-se de passagem, necessário, viu, Gil? Porque tem afundado tudo. Você sabe que eu sou um repórter que é investigativo e tal. Você é um repórter muito atuante, Gil. E denuncia as coisas que eu acho que está errado. Claro. Né? E, é claro, procurando sempre o bem-estar do cidadão. Perfeitamente. Bom, o Sabás Leste terá funcionamento quando, efetivamente? Nós vamos agora, nós estamos dia 30 de agosto, e eu queria aqui anunciar em primeira mão que... Tenho sorte dessas notícias de primeira mão. Então, Gil, eu queria anunciar em primeira mão de que o Sabás Leste terá continuidade, talvez o próximo mês já. Claro, depende da engenharia, depende de uma série de circunstâncias de ordem técnica, né, para colocar o Sabás no seu devido lugar. Muito bem. Lá no Saema, saindo a água diretamente do Saema. Do tratamento. Chegando até a Zona Leste. Muito bem, eu vou acompanhar, viu? Por favor. Bom, as nossas represas, você percebe aí em casa, você que está no podcast aí, você percebe que estou falando pouco, né? É um problema aí, o tempo seco acontece com todo mundo, a gente usa muito a voz, né? E verdade. Percebe que eu estou falando menos do que deveria, mas eu tenho a vontade de falar um monte de coisa que não dá tempo. Garganta não permite. Bom, aí a gente tem as nossas represas, o nível das represas. Gil, as nossas represas, ela está com uma situação difícil. Está com uma situação em estado de alerta. Essa é a realidade das nossas represas. Bom, nós temos a represa da Água Boa. Está muito abaixo do limite? Olha, a Água Boa é a que eu mais estou tentando segurar. Ela está com um nível satisfatório. Quantos milhões de litros cabe cúbicos, metros cúbicos, de cabeça eu não saberia lhe dizer. É muita coisa. É muita água, é a maior concentração de água de reservatório para a nossa cidade de Araras. Ela abastece a Herminiometo. A Herminiometo recebe a água dela. Recebe a água dela. É um sistema. Isso, eu controlo a entrada de água da Herminiometo, porque existe uma comporta entre a Água Boa e a Herminiometo. Muito bem. A Herminiometo já é gigante por si só. A Água Boa é 5 vezes maior, né? Bom, depois temos a Tamburi, que joga água na represa da usina Santa Lúcia e vem para cá. Como é que está a situação lá? A situação da Tamburi é a pior de todas. Baixíssima. Está numa situação perigosa, a ponto, Gil, do Saema
determinar, através dos grupos de estudo, pessoal essencialmente técnico, a imposição de multa para quem lava, ou melhor, varre a calçada com a mangueira. Com mangueira de água. A ponto... É difícil a gente ter que tomar esse tipo de decisão, mas são decisões que o administrador público tem que ter coragem para tomar, porque senão nós vamos ter problemas mais sérios. Toda a comunidade vai ter problema mais sério. Todo mundo. Bom, eu não sei nosso tempo como é que está aí, mas nós temos... É que eu falo, tem pouco tempo para a gente conversar, tanto assunto, né? É verdade. Quero deixar o convite para você voltar aqui no nosso podcast. Gil, você sabe muito bem que vai ser um prazer eu retornar aqui no podcast Minhararas. Bom, a gente ouve o cidadão comum falar, por que não faz uma represa a montante, a de jusante, né? A jusante. Vamos explicar que é a montante e a jusante. É para cima ou para baixo? Isso mesmo. Não é? Vamos dizer assim, por causa de uma forma mais simples. O pessoal fala de fazer uma represa... Pro lado da Zona Leste. Pro lado lá da Zona Leste. Isso. Eu levei o ex-presidente do Saema, foi o Felipe Belotto, lá na represa do Mendonça, que é uma água de primeiríssima qualidade, né? Não precisa fazer uma represa lá. Fazer uma pequena estação de tratamento de esgoto na Zona Leste para abastecer aquela região e usaria a distância de tubulação pequena. Você já fez um estudo a respeito disso? Gil, eu conversei muito com a engenharia sobre a possibilidade de se fazer uma represa para o lado da Zona Leste. E o que me foi dito, através de estudos que já tinham, a bem da verdade, esses estudos já tinham sido feitos, é assim, quando a água passa pela cidade, ela carrega uma quantidade de metais pesados grandes. Perfeitamente, é isso que eu queria dizer, porque nenhuma cidade, tecnicamente, não existe represa abaixo, a jusante que fala, né? A jusante. É sempre acima. Exatamente. E não pode por causa desse problema, mas eu digo lá, a represa do Mendonça não recebe a água que vai da cidade para lá. Então, e a outra questão a ser discutida é a vazão dessa represa. Note que nós temos mais de 40 mil pessoas, creio eu, só na Zona Leste, consumindo essa água. Será que, depois de tratada, e o tratamento aqui tem um capítulo à parte, o tratamento dessa água, será que nós não mataríamos essa represa diante do elevado consumo? Essa é outra questão que o estudo tem que apontar. Por isso que precisa fazer o estudo. Exatamente. A outra questão... Ideia, fazer o estudo. Sim. A outra questão, Gil, é o custo para o tratamento dessa água que carrega em seu conteúdo metais pesados. Pode ter certeza que é um custo completamente diferente da água que a gente recebe da água boa, por exemplo, ou da Tamburi. É um custo completamente diferente, muito mais caro. Mesmo do Rio Mogi Guaçu, o tratamento é outro. É outro, ele se torna mais custoso. Muito mais caro. Sim. Quando a gente recebe água da Armínio, da água boa, da Tamburi, a qualidade da nossa água já vem com uma qualidade boa. O Saema liga o amplificador dele lá. Praticamente filtrado. É uma água com uma qualidade maravilhosa, Gil. E a cidade de Araras tem que dar graças por conta de receber essa água boa. A água, numa eventual represa lá na Zona Leste, talvez não venha com essa mesma característica. Certo. Outra questão interessante, mas se Gil... puxa a água do Guaçu, que recebe toda a água, sim. Né, poderia fazer que ficar mais perto até. O estudo que eu estou dando início aqui, Gil, justamente vem acompanhado de drone, é a batimetria. O drone, ele é posto para fazer o estudo do que está abaixo da represa, para saber se nós temos condições de retirar aquilo que está embaixo da represa para aumentar a capacidade de água. Perfeitamente. Falando embaixo, os nossos poços artesianos estão funcionando?
Estão funcionando. Quantos nós temos? Nós temos, pelo que eu tenho conhecimento... Zona Leste, lá no Jardim... Não, nós temos uns 15, 15 mais ao todo na cidade. Aproximadamente uns 15. Mas o Araras é fraco. Na zona rural tem alguns prejudicados. Tá. Que já prejudicou lá atrás. Tá certo. Mas eu digo assim, na região urbana devemos ter uns 5, 6. Mas Exato. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte, Araras tem um lençol freático pobre. Tenho que concordar contigo. Então, a turma fala, por que não fazer poço artesiano tal, não sei o quê? Não é tão simples. Não é simples assim. Não é tão simples. É fácil falar. E né? outra, furar poços artesianos ainda requer uma outra engenharia. Digamos que na sua casa tenha um lençol freático. Estou dando um exemplo, só para facilitar. Ali nas mediações do bairro São Benedito, tenha um lençol freático favorável para gente captar água. Muito bem. Essa água ainda dependerá de uma análise. E, seu caso, receber o devido tratamento. Note, Gil, a água vai ter que sair da casa perfurada por poço super artesiano para chegar até a estação de tratamento de água para receber o tratamento. Não tem condição. Antigamente tinha um poço no fundo de casa, você puxava no balde e bebia água. Isso. Mas a água também tem uma qualidade diferente. Mas mesmo assim, naquele tempo tinha fossa séptica. Sim. Isso aí era o maior absurdo que tinha. Né? Claro. Quando chegou o encanamento de água, foi obrigatório pela prefeitura desativar os poços. Né? Sim. E as fossas sépticas naquela época não eram nem revestidas, né, Gil? Não. Hoje as Tem fossas, uma contaminação só. Hoje as fossas... isso quem ganhou foi o sistema de saúde, né, Gil? Lógico, a gente via o pessoal com cólera, né? Cólera. A gente vai falar... Tantas outras... Diarreia, vai. Criançado tinha direto. Direto, por conta disso aí. E outro problema que tinha, quando a garotada levantava sempre com o olho remelento, que nós falávamos, né? Então, isso acabou. Acabou. Tem que ter uma estrutura de saúde. Doutor Alexandre Castanha, presidente do SAEMA, aqui no nosso podcast em Araras. Tem mais alguma informação que o senhor queira passar à população? Olha, Gil, eu pediria encarecidamente para a população da cidade de Araras para que zelasse pela nossa água. Nós estamos vivendo um momento... Agora tem que economizar sempre. Né? Tem que economizar sempre. Como eu disse no início desse bate-papo contigo, nesse podcast, Gil, a água tem um valor que nós não conseguimos mais mensurar no mundo. Araras não é diferente. Em Araras não é diferente. Então, eu pediria para que cada um valorizasse realmente a água do quanto ela precisa ser valorizada. E a gente tem que lembrar que a água que está aqui no nosso planeta é a mesma água de quando, sei lá, nossos ancestrais estavam por aqui. Alguns defendem essa teoria, e eu já vi essa teoria aí, acho ela fantástica. Mas é o quê? Que é a mesma água que vive um ciclo, né, Gil? Vai e volta no ciclo. Isso. Só que é o seguinte, a gente vai poluindo essa água. Não vai faltar água, mas água potável é que vai ser o problema. Isso. Não é isso? Exatamente. Então você que está aí vendo, ouvindo a gente e tal, num bate-papo gostoso, eu gosto muito de falar com o doutor Castanha, porque a conversa fica boa, né? Obrigado, Gil. Pena que eu estou afônico, não dá para bater mais papo. E economize água sempre. A água é um líquido preciosíssimo. Eu participei de algumas conferências no passado, Castanha, por conta de estar ligado à administração ou à imprensa da região. Sim. Na época eles falavam que nós teríamos água por mais 20 anos só, potável. Isso foi em 1990. Quer dizer, tem jeito, a gente tem que trabalhar para isso. Claro. A gente tem que ter consciência de que... O desperdício é um dos grandes problemas, se não o maior, viu, Gil? E a poluição dela. E a poluição, né? Olha, a poluição que atrapalha muito. Exato. Essa estiagem, essa falta de chuva, vocês têm uma previsão de quando chega aí pode chover para valer? Olha, a previsão é final de setembro, começo de outubro só. Nossa, nós temos que passar setembro inteiro ainda. Ainda tem. Doutor Alexandre Castanha, meu grande amigo, um abraço para o papai, viu? Muito obrigado, Gil. E para todos do SAEMA lá, eu tenho uma grande estima pelo SAEMA. Obrigado. Realmente o pessoal do SAEMA, eu criei uma figura, um super-herói chamado Super SAEMA, justamente
motivado por aqueles servidores. Na festa dos 50 anos foi lançado. Exato. E aquela figura foi criada por conta do servidor do Saema, espelhado no servidor do Saema. Quando alguma área do Saema sofre, toda a família Saema sofre junto. Perfeitamente. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todos. Encerramento, então? Encerramento. Grande abraço, meu caro. Gil, muito obrigado, à disposição sua, quantas vezes você precisar. Nós vamos te convidar novamente. Obrigado, Gil. Fica com Deus. Grande carinho pelo doutor Alexandre Castanha. Você está aí fazendo essa companhia para a gente, nosso muito obrigado pela atenção, por estar acompanhando, né, esse podcast, hoje, dia 30 de agosto de 2021. Esperamos voltar em breve. Fiquem sempre conosco, fiquem sempre bem informados, fiquem sempre ligados no podcast Minha Araras. Um grande abraço a todos, até a próxima.